nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. São Jorge glorioso, defendei-nos com vosso escudo, protegei-nos com vossas forças das maldades desse mundo. Jesus Cristo, resguardai-nos, Virgem Maria, põe teu manto em nós, armas de fogo não nos alcancem, inimigos não nos enxerguem, tendo mãos não nos peguem, tendo olhos não nos vejam, facas e lanças não nos atinjam, cordas e correntes não nos prendam. E Deus, ó Deus, e Deus, só Deus, nos guarde dos males. Amém, amém. E Deus, e Deus, nos guarde dos males. Amém, amém. E Deus, nos guarde por toda a vida. Amém, amém, amém. São Jorge, guarde a família Eva. Deus nos guarde a todos. Boa noite, família. Tô aqui ainda rateando ainda porque eu tô rouca, mas vamos assim mesmo. Com as bênçãos de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Amor, né? Capengando ou não, estamos aqui, né, Alex? É bom ter vocês aqui, é um incentivo, né? E eu acho que todo o tempo que a gente dedicar a uma prece,
a um momento que a gente discute sobre o Evangelho, que a gente aprende. Eu acho que a gente está precisando tanto dessas verdades consoladoras, que é como se fosse um prêmio, né? Deus nos permitir participar de um evento espiritual tão simples, vamos dizer assim, né? Partindo do pressuposto aqui que os mensageiros somos nós dois, mas ele é tão grandioso aos olhos de Deus, porque nós estamos necessitados desse tempo de oração, de meditação, de renovação, vamos dizer assim, né, Alex? Que a gente renova os nossos sentimentos, as nossas posturas, os nossos olhares, né? E eu percebo que durante esse tempo do Evangelho de Amor aconteceu uma aproximação da gente com a gente mesmo. É como se a gente se conhecesse mais. E nisso pode acontecer duas coisas, como disse o Quinzinho, né? Ou a gente se assusta e se afasta de nós mesmos, ou a gente se ama, né? Se reconhece e fala, olha eu aqui, ó. Deixa eu me trabalhar. Né? A gente se aproxima e só quando a gente se conhecer mesmo, né, é que a gente vai dar um passo para frente. Conhece a ti mesmo, porque a fuga de nós mesmos, ela nos distancia do progresso. Aí, o que acontece? Para eu me livrar de mim, eu começo a me preocupar com o outro, né? Aí eu preocupo com a vida de Deus e o mundo, especialmente daqueles que estão mais próximos. Eu acho que o Evangelho do Amor é uma terapia de autoconhecimento. A gente fala do que o coração está cheio, né? Então eu estou falando de mim, viu, gente? É uma terapia de autoconhecimento. As surpresas às vezes não são boas, que a gente se pega muitas vezes não querendo ser a gente. Fala assim, nem tá ruim demais ser assim, não sou isso não é possível. E às vezes a gente se pega dizendo assim, ó Senhor, muito obrigada, porque eu preciso rever X, Y, Z, tais questões. Então é uma bênção esse Evangelho de Amor. E eu espero que nos lares de cada um aqui, né, que algo também tenha surtido efeito, que alguma coisa tenha modificado. Porque se estiver igual, larga o Evangelho de Amor e vai procurar alguma coisa que te faça mudar. Se isso aqui for uma mesmice para você, se não fizer muita diferença, é um passatempo, não fique aqui. Muda de canal, vai procurar outra coisa e vai evoluir, vai crescer, né? Nada que nos torne os mesmos é bom para nós. Nós temos que ser renovados. Todos os dias, algo tem que mudar em nós. A mesmice não nos leva a nada, né? A não ser a uma estagnação. Então, se não modifica nada, se não faz pensar, ó, bye bye, não perca seu tempo. Mas, se isso influencia de alguma forma, né, beneficamente, vamos nos dar as mãos e vamos nos ajudar mutuamente, vamos crescer juntos, porque, ó, acendendo as nossas lanterninhas e dizendo a Jesus, tenha misericórdia de nós, de todos nós. Tenha paciência conosco, que nós chegaremos lá. Muito obrigada, toda a espiritualidade que investe tão amorosamente na família do Evangelho de Amor. Obrigada, Jerônimo Mendonça. Obrigada, Cair Barchuta. Obrigada, doutor Odilon, doutor Inácio, doutor Bezerra, doutor Eurípides, Chico Xavier, nosso querido, irmã Sheila, Mei, Maria Dolores, José Grosso, Batuíra, todos os espíritos amigos, nossos anjos guardiões, muito obrigada. Esse exemplo que vocês todos nos dão, né? De tanto carinho conosco, de tanto amor, que isso resplandeça em bênçãos e luz para todo o universo, onde estiver alguém necessitado,
essas vibrações todas vindas do alto, como também da nossa família do Evangelho de Amor, se multipliquem em bênçãos, alegrias e esperança para todos nós. E assim, Senhor, pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Sabadão chegando. E já quase indo embora, né, gente? 29 de janeiro, um mês também. Eita! 2022, Eva 648. Aspectos da dor. Quem está precisando escutar sobre esse assunto? Levanta a mão. Menos a Betinha. Maria Socorro Vieira já está chegando. A Cristina de Assis também já está por aqui. Turminha do Facebook. Deixa eu ver como é que tá. A Verônica Klein está aqui. A Vera Schaeffer, a Dani Marinho, a Carmen Cruz. A turminha está chegando. Vamos compartilhando aí no Facebook, gente. Marca os amigos aí. Vamos chamar esse povo. A Ivanilda Neves aqui pelo YouTube, a Andréia Lemes já levantou as mãozinhas aqui, dizendo que euzinha, a Rose Cabeça. Gente, olha, para falar a verdade, né? Qualquer tema que vier da lavra de Allan Kardec e de Chico Xavier é para todo mundo, a qualquer momento. E eu digo mais, sempre atualizadíssimo. Não é verdade? Então essas perguntas elas são simplesmente para dar uma mexida, né, com o nosso ambiente aqui, mas todos nós necessitamos do Evangelho em todos os momentos da nossa vida. Nunca é demais, sem qualquer contraindicação. Não é verdade? Então, hoje nós temos gente que está completando é gente internacional, gente. O negócio aqui é chique. É a Susan Lloyd, lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Beijo. Um beijo para atravessar os mares, ó. Exatamente. Parabéns, viu, Suzy? Tem mais alguém aí, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver se a gente identifica mais aniversariantes aqui. Adriana Joaquim está pedindo para fazer uma live de Kardec sobre a vida dele, Adriana? Não foi a primeira vez que a Adriana Joaquim sugeriu, não. É sobre a vida de Allan Kardec, é isso? Como tema, Allan Kardec, né? É isso mesmo? A Malu Jardim trabalhando e acompanhando Eva. Muito bem, gente, vamos lá, porque hoje tem muita coisa aqui para a gente conversar. Hoje nós chamamos André Luiz, viu? Aspectos da dor. Esse é um tema com base num texto do mesmo título, né, que está no livro Estude Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Só que tem um detalhe, gente. Antes de iniciar o texto, André Luiz fez citação a dois pontos aqui, a dois momentos da codificação da doutrina espírita. O primeiro, ao item 16, do 10º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da indulgência. E o segundo, da questão 943 de O Livro dos Espíritos. É um tópico muito interessante. Só fazendo uma correção aqui. O livro Estude Viva é uma parceria do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Esta mensagem, especialmente a do André Luiz, Aspectos da Dor, foi psicografia do Valdo Vieira, tá, gente? Anota aí para não gerar confusão e direcionar os créditos a quem é de direito, né? Ó, Nadir Castro diz que apesar dos pesares, dos pensares ou dos pesares, pelo ditado, ela continua aqui sentindo-se muito bem. Muito bom. Obrigada, Nadir. Um beijo. Então, o que nós decidimos fazer então? Nós faremos a leitura dessas duas citações de André Luiz, tanto do item do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto da questão de O Livro dos Espíritos, antes de iniciarmos o texto. Tá bom? Espera aí um pouquinho. Tô esperando. Tenho que mandar um beijo para Gabizinha. Você manda, eu mando também. Gabizinha, beijinho para você.
Beijinho. Ô, Selma, eu não sei cantar essa música, você acredita? Vou ver se eu ponho aqui no repertório para estudar, viu? Mas um beijo para Gabizinha. Em breve teremos o cronograma de Goiatuba, viu, gente? Ainda não temos. Estamos decidindo ainda, porque tem um outro cronograma aqui para ser aprovado. Né? Né? E aí, assim que a gente aprovar esse outro cronograma aqui, a gente vai já decidir Goiatuba. Mas com certeza estaremos lá de novo no mês de fevereiro de 2022. Gente, ó, lembrando que amanhã teremos a entrega do Evangelho Fraterno, viu? Vai ter live pelo Facebook na saída? A gente sempre faz aquela livinha, né? Da saída aqui, 8 e pouquinho, a gente faz no Facebook, né? Muito A bem. gente faz uma prece junto. Vamos lá então? Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. O item 16, a indulgência. Deixa eu já botar nós dois pititinhos aqui, porque daí a gente tem condição de aproveitar melhor os slides, eu acho viu? bom quando você põe um peditinho, sabe por quê? Porque disfarça? Vê menos defeito. Ah, pronto. O Carlinzinho, a Marlizinha, né? Ele tem uma televisão meio grande. Ele falou assim, ô Elizabeth, eu sei até quantas pintas você tem no rosto. Eu falei, não, Carlos, compra um trenzinho pequenininho, vai assistir no celular, né? Esse povo fica pondo reparo até nesses trem. Ih, tudo. Meu Deus do céu. Mas tá bom. É assim. Beijo, Andreinha. Então vamos lá, gente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. É só a leitura, tá? Para que a gente possa ter uma base melhor da proposta de André Luiz para o texto dessa noite. Espíritas, hoje queremos falar da indulgência. Gente, a indulgência, de acordo com o dicionário, é essa disposição que nós temos para perdoar culpas, perdoar erros, né? É uma clemência, uma misericórdia, uma tolerância assim maior, né? Esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só dela, da indulgência, sejam conhecidos. E se a malevolência, ou seja, o contrário, né, o ódio, o rancor, a hostilidade os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los. Mas uma desculpa plausível, ou seja, uma desculpa aceitável, razoável, séria. Nada daquelas desculpas que, tendo ares de atenuar a falta, na verdade a ressaltam com pérfida habilidade, né, ou seja, com habilidade traiçoeira. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante, nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós, que censurais, não fizestes o que repreendeis, que sois melhores que o culpado. Ó homens, quando julgarei vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem os vossos irmãos? Quando abrirei vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móbil de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anátema, ou seja, né, essa aqui é
essa palavrinha, gente, é uma excomungação, né? Talvez seja assim, uma das palavras piores de se gritar para alguém, é como se você estivesse repreendendo ao extremo. Talvez tereis cometido faltas mais graves. E aí, José, né, o espírito protetor, conclui com a seguinte frase: sede indulgente, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. Então, este é o item 16 do 10º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, a exigência, né, ditado por José. A indulgência. Você falou exigência. Eu falei exigência? É indulgência. Ditada, né, pelo Espírito José, assinado do Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Pensemos então na indulgência, porque deve ter alguma coisa a ver com os aspectos da dor para que André Luiz tivesse citado, né, gente? Cantemos, por gentileza? Cantemos. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida.
Quem gosta dessa música é a Vilma Paixão. Quem? Vilma Paixão. É, Vilminha, minha assessora para assuntos científicos geográficos. Está sempre ligadinha aqui no Eva. Bom, gente, segunda citação de André Luiz. Agora, Livro dos Espíritos, pergunta 943. Gente, só essa pergunta já daria um Eva. Mas como a gente já havia escolhido o tema, né, com base em André Luiz, a gente vai dar só uma passada pela pergunta e a resposta, para que a gente possa depois, num outro momento, né, retornar aqui e aprofundar um pouco mais. Essa pergunta 943 está no capítulo 1 do quarto livro, né, dentro de O Livro dos Espíritos, num capítulo que fala das penas e gozos terrenos. E o subtítulo é o desgosto pela vida e, na sequência, suicídio. Olha, presta atenção na importância desse tema, hein? Só que aqui, essa pergunta entra dentro do subtópico desgosto pela vida. Kardec perguntou à espiritualidade o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui a perguntinha para eu colocar na tela para vocês, porque isso aqui é importante, gente. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Ou seja, sem motivos aceitáveis, né? Sem ter motivos razoáveis. Você já se perguntou isso? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos aceitáveis? Você já passou por esse sentimento de desgosto pela vida? Está passando, está vivendo isso agora, nesse instante? É bom que saibamos, que tenhamos informações relacionadas a esse tema para a gente falar dos aspectos da dor. André Luiz não colocaria, não faria menção a um assunto desse assim aleatoriamente, concordam? Diante dessa pergunta, a espiritualidade, eu fiquei impressionado com a capacidade de síntese da espiritualidade que respondeu essa pergunta para Allan Kardec. Porque disse assim, ó: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. De onde vem o desgosto pela vida? Olha, 3 fontes. Ociosidade, está faltando serviço, né? Falta de fé, ou seja, uma descrença muito grande, e nós estamos vivendo tempos de muita descrença. Ontem a Alice comentou isso no início do Evangelho de Amor, e hoje mencionou algo muito semelhante. E muitas vezes da saciedade. Todos os 3 motivos, muito importantes. Talvez mais fácil entender o desgosto pela vida quando a gente está à toa, né? Não tem sentido nenhum. Você não tem o que fazer? Não está buscando uma ocupação fértil, útil? Você vai se sentir desgostoso, isso é natural. A falta de fé também parece assim, simples de se explicar. Não é? É aquela pessoa que se sente totalmente na escuridão, não tem perspectiva. A confiança, ela não alcança o nível de conhecimento existente, sabe? Eu sei que a vida continua, eu sei que Jesus existe. Eu sei, já me contaram que a reencarnação é a justiça divina. Eu sei que aqui é um planeta de provas e expiações. Mas me falta confiança na condição da minha própria vida. Isso me deixa desgostoso. Agora, gente, o que me chamou mais atenção aqui foi essa questão da saciedade. O que significa saciedade? Recorramos ao dicionário. Estado de uma pessoa completamente saciada. Satisfação completa. Plena satisfação.
Sabe? Quando você comeu assim, ó, exageradamente, você fala assim, não, agora eu tô com o buchinho cheinho. Já aconteceu isso com você? Tô saciado. Isso aqui é para provar que o saco tem fundo. Sabe? Aquele ditado fala assim, ó, parece saco sem fundo, nada preenche. Chega num ponto que o saco enche. Você se sente saciado e percebe que aquilo não foi suficiente para trazer o gosto pela vida que você imaginou. E aí você entra no estágio contrário, de desgosto pela vida. Olha isso, gente, que interessante a resposta da espiritualidade. Será que alguém de nós se encontra com algum desses efeitos aí? O da ociosidade, o da falta de fé, ou da saciedade? Sabe? Quando eu construir minha casa, quando eu mobiliar minha casa, quando eu trocar de carro, quando eu comprar isso, quando eu viajar não sei para onde, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver tanto de saldo no banco, quando eu trocar o telefone, quando isso, quando aquilo, e a gente vai buscando essas saciedades e elas vão chegando e a gente não se preenche. Que trem custoso, não é? Mas essa é a realidade. A espiritualidade não encerrou a resposta por aí não. Disse mais ainda. Para aquele que exerce as suas faculdades com o objetivo útil e conforme as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Aqui é o que a gente tem repetido várias vezes, né? Aqui é o que consegue diminuir as eternidades, reduzir as eternidades. Porque faz sentido. Enquanto o desgostoso é aquele que entra numa rotina, que ele faz isso, ele acorda, se entrega a uma rotina de preparar um café, fazer não sei o quê, mas não sei o quê. Aí depois almoça, volta para o outro lugarzinho, não sei o quê, mais aquilo, assiste alguma coisa na TV, já vai preparando para se recolher, daqui a pouco o sol entra, ele dorme de novo, acorda no outro dia. Cadê o sentido? E vai esperar a morte chegar com a boca escancarada, cheia de dente e tal, como diria Raul Seixas. Gente, para aquele que exerce as suas faculdades com o objetivo útil e conforme as suas aptidões naturais, está tudo certo. O trabalho, por mais exigente que seja, não é árido. Ou seja, ele é produtivo, ele é rentável, ele gera gosto. É aqui que está o segredo. E a vida, ela flui mais rapidamente, não fica aquela coisa arrastada, sabe? Que você quer que passe logo, é o efeito contrário, você quer que anda logo, você quer chegar logo de tarde. Para quê? Eu não sei, mas você quer que aquele dia passe, você quer que a semana passe, que chegue o final de semana, que chegue o quinto dia útil, que chegue as férias e vai, e a vida está arrastada. O contrário, quando nós usamos as nossas faculdades com o objetivo útil e de acordo com as nossas aptidões naturais, nós queremos é que a vida ela permaneça. A gente quer repetir momentos, a gente quer esticar um pouquinho mais aquilo que a gente está vivendo. Aqui está o segredo para conceituar a felicidade. A espiritualidade está respondendo sobre o desgosto da vida. E finaliza a resposta dizendo o seguinte: ele suporta as vicissitudes, ou seja, as adversidades, as eventualidades, né, porque sempre existem,
da vida com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e durável que o espera. Isso aqui, é uma coisa muito interessante que eu estava tentando entender. Ainda continuo, mas eu tenho ouvido muitas pessoas falar da importância da força de vontade, né? Eu parei e pensei, falei assim, cara, será que é isso que está faltando? Será que é força de vontade? E eu estou chegando a uma conclusão que não é bem força de vontade, porque as nossas vontades, gente, elas ainda são muito atrapalhadas. Eu tenho umas vontades que eu vou te contar uma história, sabe? A médica fala para comer umas coisas. As minhas vontades tá batendo pouca coisa com a receita daquela mulher. Eu já quase dou um jeito. Eu vou trocar essa médica. Porque minhas vontades não tá batendo com esse estranho que ela tá mandando comer aqui. Eu não sou coelho. Ah, gente. Então, o que falta muitas vezes é uma força de propósitos, sabe? Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a espiritualidade está falando para nós aqui, ó. Falta é objetivo útil. Porque se eu tenho um objetivo útil, um propósito, e eu entendo que eu dependo momentaneamente desse corpo físico aqui para realizar, a minha vontade, ela age espontaneamente. Por isso que a espiritualidade está nos chamando a atenção para isso. Ó. Quando eu exerço as minhas faculdades com objetivo útil, de acordo com as minhas aptidões naturais, eu encontro alternativas, eu suporto a diversidade. E eu percebo gosto na vida, mesmo em momentos amargos. Tem gente que gosta de jiló, não é? E aprecia. Pensemos, e nós nem chegamos ainda no recadinho de André Luiz, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com ele. Cantemos, por gentileza. Quantos caminhos o homem deve andar para semear alegremente? Quanto tempo falta para a gente despertar, procurar lançar boas sementes? Quantas flores lindas espalhadas por aí, enfeitando o solo que pisamos. Tantas cores vivas espalhadas nos jardins, atraindo tantos colibris. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Quantas flores lindas nascerão aqui na terra, lindas
contando aqui, eu fiz uma viagem. Gente, mas uma viagem impressionante, viu? Eu tô achando que eu tô bicorporando, sei lá como é que fala isso. Porque como é que eu consegui cantar e fazer essa viagem ao mesmo tempo que eu fui longe? De onde é você foi? Rapaz, eu nem te conto. Eu comecei indo lá nos meus bisavós. E pensei, bisavós, hein? Não estou falando avós, não, porque os avós já estão bem longe, imagina os bisavós, né? O que era a tarefa naquela época dos nossos bisavós? Quando você fala assim, o sujeito levanta, faz um café, daí a pouco faz um trem, daí faz outro trem, aí é a hora do almoço. Aí ele arruma um trem para fazer mais tarde, faz outro trem, chegou à noite, dormiu e tal. Eu fiquei pensando, né, nos nossos bisavós, como é que era aquele tempo, que tanto de trem que tinha que fazer. Eu sei que jantava 9 da manhã, almoçava era 9 da manhã, jantava 3 da tarde, sei lá, dormia 6, 7 horas. Depois vieram os avós, né? Os meus pais são os mais próximos, como é que era aquela lida, aquela rotina ali, que ele corre para lá, corre para cá, e pega a menina ali, arruma isso aqui e ali, era 10 filhos, era 7, era 12, era 15. E fico vendo a gente hoje, o que é, né? Hoje é o celular, o computador, isso, aquilo. Então, eu cantando essa música aqui, pensando, né? Essa nova era, esses espíritos. E que coisa estranha que é a maturidade que vem diferente. Esses dias eu fui surpreendida pela Lila, porque eu perguntei para ela, né, se ela queria fazer alguma coisa comigo. Lila, você gostaria de fazer isso, isso, isso? Ela disse assim, não gostaria não, porque eu não me vejo com nenhum problema, assim, nada grave. E eu vou deixar esse recurso aí, você está me oferecendo, se algum dia eu tiver um problema, assim, eu precisar de um recurso desse. Eu falei, meu Deus do céu, eu na idade dela, o que eu tinha era problema, era tanta coisa para resolver, era tanta coisa para pensar, tantas responsabilidades, e isso, já trabalhava fora o dia inteiro. Então, a menina vira para mim e fala, não tem nenhum problema, não, estou de boa. E tem muitos problemas, problema que não falta. Então, assim, como é essa maturidade, né? O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, o que é problema, o que não é problema. Eu acho que o que é problema é aquilo que não é enfrentado, né? Parece. Não sei. Que a gente não enfrenta. A gente deixa. Vira problema, porque não soluciona, né? Então eu fiquei cantando aqui, fazendo essa viagem, né? Como é que a gente vive hoje? Como é que nós dois vivemos hoje? Como é que é a nossa rotina? Como é que é a nossa satisfação na nossa rotina? Cada um de nós. O que está faltando? O que está saciado, né? O que a gente não suporta mais? Mas continua. Não suporta, mas continua. Não suporta, mas continua. Então, sei lá, foi isso que eu fiz aqui enquanto cantava. Será que está doendo mais ou está doendo menos? O quê? Hoje, atualmente, do que antes, será que as dores são as mesmas? Será que são dores diferentes? Já que a gente vai refletir hoje sobre os aspectos da dor, né, gente? É bom que a gente fique imaginando, né? Ô dona Ana Rosa, eu tô com saudade da senhora aí. Faz tempo que a gente não pruseia. O que a senhora me conta de novo aí? Tô precisando escutar a voz da senhora, viu? Depois a senhora grava um vídeo aí pra mim, ó. Pede pra essas meninas aí que eu quero escutar a senhora conversando. Sabia que ela tá meio caladinha do lado de lá? Eu aqui conversando nesse tanto e ela caladinha. Só não dá um jeito aí, ó, Penha. Dá um jeito de gravar Dona Ana Rosa aí pra mim e manda no meu zap aqui que eu quero bater um papo com ela. Quero saber o que tá acontecendo aí. Quais as novidades, por favor. Então, gente, vamos lá.
Vamos pôr nós petitinhos aqui de novo, o povo não ficar pondo reparo demais. Muito, muito legal aqui os comentários, né? De todo mundo aqui, ó. Eu nunca vi tanta receita de jiló na minha vida. Você porque perdeu os anteriores aí, viu? Assim, do que os avós faziam, os pais faziam. Muito legal aqui. E a gente pede que façam as conexões, né, de todas essas linhas de raciocínio, dessas viagens aí, com o tema da noite, gente, porque isso é muito legal. Né, trazer essas experiências aí para esse presente, que é onde nós podemos agir, onde nós estamos atuando aqui como verdadeiros protagonistas da nossa vida, para que a gente tenha proveito desses momentos que a gente está dedicando aqui para nós, não é? Aqui, ó, o Antônio Menezes disse assim, ó, o mundo se resumia à família e aos amigos da proximidade. Muitas pessoas não viajavam mais que um raio de 10 quilômetros. A vida inteira. Pois é. Imagine onde nós estamos, para onde estamos caminhando, né, gente? Hoje, a Clara disse que hoje a dor é mais doída. E a Tânia fala que o nosso mundo era o nosso quintal, nossa rua. Hoje, a gente tem acesso ao universo. Pois é. O problema são as viagens íntimas, né? Será que estamos viajando mais para dentro de nós do que viajávamos antes? Ou o contrário? Temos buscado distâncias físicas externas cada vez mais longas e não temos mergulhado nas rodovias dos nossos sentimentos aqui, ó. Mas você sabe que mais para trás mente aí, não podia fazer essas viagens não, né? Os próprios pais, a mãe fala, que isso, menino, para de pensar bobagem aí, ó. Vou trabalhar, né? Você não está na hora de pensar nisso não e tal. Isso não é para ficar pensando, não. Pois é. Hoje, o problema é que hoje é que nós permitimos que uma voz cale a nossa própria voz. E fala a mesma coisa que alguém fala, não, menino, não fica pensando nessas coisas não, não gasta tempo com isso não. Vai viajar. Não viaja para cá não, viaja aí no mundo aí, ó. Lá que está a felicidade, vai buscar essa felicidade lá, ó. Vai pescar. E aí a gente vai saciando e desgostando. André Luiz, Estude Viva, Aspectos da Dor, capítulo 34, psicografia de Valdo Vieira. Logo de começo, gente, vamos tentando aqui e colocando para vocês aí os assuntos para ficar mais fácil a gente compreender. Olha a primeira frase, o primeiro parágrafo já dessa mensagem, que interessante. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. Quanta coisa, quanta informação num parágrafo, né, gente? Os céus têm planos. Para quem, Alex? Para você. Para mim, para Betinha, para Eliane Teles, para Sônia Marisa, para Dona Margaridinha, para o Geraldo Freitas. Os céus têm planos. E quando nós fermentamos a revolta dentro de nós, com soluços de dor não compreensíveis, nós, gente, censuramos esses propósitos de Deus na nossa vida. E toda vez que a gente se afasta dos propósitos divinos ou não os compreendemos, nós criamos desgosto para a nossa própria vida. Aí a gente quer brigar com os propósitos divinos. Vê se não é assim. E se o assunto, gente, são os aspectos da dor, você consegue entender que dores fazem parte dos propósitos divinos nas nossas vidas, como necessidades? Parou para pensar nisso?
precisão. Alex, eu não gosto nem de falar nesse assunto, para te falar a verdade. Dá tempo de você ir assistir outro negócio aqui, mas se você quiser continuar aqui, vai ser muito bem-vindo. Bom, historinhas são muito boas. E se tem alguém que é especialista em contar histórias muito produtivas, Neio Lúcio, ou Cneio Lúcio, se você preferir, no livro Alvorada Cristã, tem uma história, gente, chamada O Carneiro Revoltado. Já escutou essa história? Vamos relembrar? Chama a meninada aí. Chama os meninos para a sala, porque lá vem história. Ney Lúcio, gente. Psicografia é do Chico, viu? Está no livro Alvorada Cristã. Ei, historinha que parece com nós. Parece com a nossa vida. Essa aqui merece, gente, uma atenção redobrada. Porque qualquer semelhança é mera coincidência. Viu? Certo carneiro, muito inteligente, mas indisciplinado. Conhece gente inteligente e indisciplinada? Pois é. Reparou os benefícios que a lã espalhava em toda parte, e desde então julgou-se melhor que os outros seres da criação, passando a revoltar-se contra a tosquia. Se era tão precioso, pensava, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme? Experimentava intenso frio, de tempos a tempos, e despreocupado das ricas rações que recebia no redil, detinha-se apenas no exame dos prejuízos que supunha sofrer. Você imaginou? Lanzudinho, vai lá e ó, tesourinho, ó, tira a lã todinha num frio. Ele tinha comidinha dele lá, toda caprichada, mas ele nem lembrava de agradecer a comida não, gente. Ele ficava reclamando daquela situação que para ele, supostamente, era sofrimento. Muito amargurado, dirigiu-se ao Criador exclamando: meu pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor. Alguma vez na sua vida você já conversou com Deus, pedindo para Deus mudar alguma coisa na sua vida? Já aconteceu isso? Pensa, só pensa. Mudar a sua pelagem? Você já pediu para Deus? A pelagem não, mas outras coisas já. Outras coisas já, né? O Todo-Poderoso indagou com bondade. Ó, carneirinho conversando com Deus. Que desejas que eu faça? Se Deus te perguntasse isso agora, nesse instante, diante das dores, dos sofrimentos supostamente gerando prejuízo na sua vida, Deus perguntasse para você assim: o que queres que eu faça? O que você responderia? O carneirinho vaidosamente respondeu na hora: quero que a minha lã seja toda de ouro. Ó, a rogativa foi satisfeita. Contudo, assim que o orgulhoso ovino se mostrou cheio de pelos preciosos, várias pessoas ambiciosas atacaram-no sem piedade, arrancaram-lhe violentamente todos os fios, deixando-o em chagas. O infeliz, a lastimar-se, correu para o Altíssimo e implorou: meu pai, muda novamente, eu não posso exibir essa lã dourada, encontraria sempre salteadores sem compaixão. Gente, o trem deu errado. Você já pediu alguma coisa para o Papai do Céu e foi atendido, e você falou assim: para que eu fui pedir isso? Era feliz e não sabia? Pois é. Muda de novo. O sábio dos sábios perguntou: que queres que eu faça? O animal, tocado pela mania de grandeza, suplicou:
Quero que a minha lã seja lavrada em porcelana primorosa. Assim foi feito. Entretanto, logo que tornou ao vale, apareceu no céu enorme ventania, que lhe quebrou todos os fios, dilacerando-lhe a carne. Gente, vai prestando atenção no passeio que Neio Lúcio faz com a gente. Por todos aqueles aspectos que credenciamos que dê gosto para a vida. Riqueza. Deu errado. Beleza. Piorou. Regressou aflito ao todo misericordioso e queixou-se: Pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento, eu estou exausto. Disse-lhe o Senhor: que desejas que eu faça? Gente, Deus está sempre perguntando isso para nós, né? É impressionante. A fim de não provocar os ladrões e nem ferir-me com porcelana quebrada, quero que a minha lã seja feita de mel. O Criador satisfez o pedido. Todavia, logo que o pobre se achou no redil, bandos de moscas asquerosas cobriram-no em cheio, e por mais corresse campo afora, não evitou que elas lhe sugassem os fios adocicados. O mísero voltou ao Altíssimo e implorou: Pai, modifica-me, as moscas deixaram-me em sangue. O Senhor indagou de novo com inexaurível paciência: que queres que eu faça? Dessa vez, o carneiro pensou mais tempo e considerou: suponho que seria mais feliz se tivesse a minha lã semelhante às folhas de alface. O Todo-Poderoso atendeu-lhe mais uma vez à vontade e o carneiro voltou à planície, na caprichosa alegria de parecer diferente. No entanto, quando alguns cavalos lhe puseram os olhos, não conseguiu melhor sorte. Os equinos prenderam-no com os dentes e, depois de lhe comerem a lã, abocanharam-lhe o corpo. O carneiro correu na direção do juiz supremo, gotejando sangue das chagas profundas e em lágrimas gemeu humilde: meu pai, não suporto mais. Não aguento mais. Como soluçasse longamente, o todo compassivo, vendo que ele se arrependera com sinceridade, observou: reanima-te, meu filho. Que pedes agora? O infeliz replicou em pranto: Pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como eu sempre fui. Não pretendo a superioridade sobre meus irmãos. Hoje, eu sei que os meus tosqueadores de outro tempo são meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram de comer e beber carinhosamente. Quero ser simples e útil, qual me fizeste, Senhor. O pai sorriu bondoso, abençoou-o com ternura e falou: volta e segue o teu caminho em paz. Compreendeste, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se pretendes receber, aprende a dar. Então, o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Pensemos? Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará.
desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Todo mundo calminho? Tá calma aí, seu Fabrício Felício? Fabrício mandou um abraço para você, viu? Diretamente de Caldas Novas, nas Minas Gerais. Muito obrigada, Fabrício. Eita. Devolvendo com muito carinho. Devolvendo não, né? Enviando outro, retribuindo. Muito bem. Humildade para aceitar quem somos e paciência para o processo de transformação. Essa é a Fabiana Bion. Gente, que experiência é essa, né? Trazida por Neio Lúcio, contando a história desse carneiro revoltado, hein? Quantas voltas nós damos para chegar no ponto de início e recomeçar? Imagina. André Luiz continua. E ele diz que a enfermidade jamais erra o endereço para suas visitas. A cegonha pode até ter deixado você no lugar errado, né? Assim, tem gente que fala isso? Eu já escutei uma moça falar esses dias que a cegonha deixou ela em Minas Gerais, era para ter deixado no Ceará. Escutei alguém falar isso esses tempos atrás aí. Agora, as enfermidades, gente, jamais erram o endereço para suas visitas. E André Luiz diz mais: as lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Problema, como eu diria assim, é o quanto nós perdemos o investimento. E é um investimento pesado, gente. Lágrima é um investimento caro.
E toda lágrima, ela possui uma significação, assim como uma palavra. Aí a gente faz um investimento altíssimo, chora, e não aprende, não consegue alcançar a significação de uma lágrima. O propósito de uma enfermidade. Não é um investimento assim desperdiçado, se a gente pensar bem. E olha o que mais André Luiz diz aqui, ó, que somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Por isso que eu digo que esse tipo de assunto é importantíssimo. A gente parar aqui 2 horas e pouquinho, uma vez ou outra, para tentar entender essa dor. Porque compreender a dor significa entendimento da vida. Está justificado, não está? Olha, tem mais uma história aqui para a gente aprender com as historinhas hoje. Mas antes de contar a história, tem mais um versículo bíblico. Falei, esse aqui eu tenho que registrar para os meus amigos do Evangelho de Amor. Está lá em Timóteo 1, capítulo 4, versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Aí eu te pergunto, Deus criou a dor? Hã? Sim ou não? Vai pensando. André Luiz vai responder daqui a pouco. Mas, antes de chamar André Luiz aqui, gente, olha só. Mais uma do William Neto Cândido. Esse aqui é o Histórias para Contar, tá? Historinhas, para a gente entender que a enfermidade jamais erra o endereço para suas visitas. Historinha conhecida, mas é bom relembrar, né? Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia, meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Ó, o súdito fazendo referência a Timóteo. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém, não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. Lá no Abaeté chamava de mindim. Perdeu o dedo mindim da mão direita. Ainda tinha o seu vizinho, mal de todos, fura-bolo, cata-pioio. É o mindim. A onça comeu. O homem foi lá, o súdito matou a onça. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a este, e agora, o que você me diz, Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. O servo respondeu, meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo é para o seu bem. Pensa. Betinha toca... Você usa o mindim para tocar o violão? Sim, ele é importante? Muito. A onça comer seu mindim. Nossa, Você vai achar que Deus é bom? Você ia ter que pôr uma talinha aqui. Você ia achar que Deus é bom mesmo assim? O que você pensa? O rei não achou graça na história, não. Indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais escura e mais fedida no calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar. E aconteceu dele ser atacado, dessa vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso
este homem não pode ser sacrificado, pois ele é defeituoso, falta-lhe um dedo. Ó, e o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-a afetuosamente, dizendo-lhe: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que eu escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos, mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom do jeito que você fala, por que Ele me permitiu? Por que Ele permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto defendeu? O servo sorriu e disse: meu rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, certamente eu seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Tudo que Deus faz é bom, nós é que não compreendemos, e tão pouco sabemos lhe agradecer. E aí? Somente chega a entender a vida quem compreende a bondade de Deus por meio da dor. Tudo o que Deus criou é bom. Pensemos? Vai pensando nas suas dores aí, viu? Nos dedos mindinhos que você perdeu. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let it be. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Deixe estar, vai passar, vai. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Vem amar, vem amar, vem amar. Escute estas palavras sábias, vem amar. E vai passar. Lembrei do início do Eva, que a gente abria todo dia com essa música. Boa lembrança.
Continuamos com o André Luiz, hein? Alex, meus olhinhos estão fechando. O que está acontecendo? Sono. Não, mas você presta atenção. Uai, hoje nós vamos terminar aqui umas 11 horas da noite, mais ou menos. Senhora, vadia, eu dou uns cochilos aqui. Não, você acorda e bebe água. Tá Gente, adiantando? você quer parar? Você me fala então, é sério? Você falta muito, hein? Não, o tanto que for preciso. Ixi. Se precisar, a gente encerra, então volta amanhã, se você achar que não dá. Tá pequenininho meu olhinho? Não sei. O que você Vai- acha? não, O que você vai- sugere? Acelera aí. Né? Se você quiser, eu vou seguindo aqui. Você só não dá uns chachos muito eu já grandes. tenho os dois. Já. Não, aí você manda no você, não é possível. Pois é, eu não tô mandando no sono. Ai, que é isso? Eu vou continuar aqui, gente. Se não der, a gente continua amanhã. Mas eu penso que a gente tem que terminar esse assunto aqui hoje. Porque amanhã é dia de alívio. E amanhã é dia de alma cansada. Deve ter algum motivo para... Nós não estou inventando, não. Quer ver? Se não é, eu vou pegar aqui o próximo aqui, ó. Próximo. Alma cansada. Amanhã, ó. Será que é para você esse tema de amanhã? Não é possível. Vamos continuando aqui. Vai aguentando firme aí. A evolução regula também o sofrimento das criaturas. E nelas se evidencia mais superficial ou mais profunda, conforme o aprimoramento de cada uma. Você entendeu isso aqui? Ó, vou recorrer a Emmanuel, numa prosa com Chico Xavier, quando o Chico Xavier achou que ia ser preso, e pediu para ser preso em Belo Horizonte ao invés do Rio de Janeiro, lembra? E o Emmanuel falou para ele: Chico, você é uma planta muito frágil para suportar as tempestades da vida. Você ainda tem que caminhar demais para merecer ser preso em nome do Cristo. Então, o que a evolução permite de dor e de sofrimento que nos atinjam é só aquilo que a gente suporta, gente. De acordo com o tamanho do nosso aprimoramento. É só um tiquinho. Nós somos abençoados, sabe? As dores de resgate necessárias, elas são encaminhadas para nós em doses homeopáticas. A gente tem que entender isso. Parar com essa história de que nós somos punidos, que está sendo enviado um fardo maior do que a capacidade dos nossos ombros, que o frio que está chegando é mais do que os nossos cobertores. Não existe isso. E André Luiz diz mais, hein? Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar algumas vezes a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Olha o que a experiência da dor proporciona para nós. Pretende vencer? Então não menospreze. Dê importância para os amargores da vida. E diz mais ainda, ó, aprende melhor quem aceita a escola da provação. Porquanto sem ela, sem a escola da provação, os valores da experiência permaneceriam ignorados. Ou seja, cachorro correndo atrás do rabo. Sofrendo, doendo. E continua do mesmo jeito. Porque não percebeu a aprovação como uma escola. Não está conseguindo entender o propósito dessa regulação por meio do sofrimento para o nosso aprimoramento. Aprimoramento, gente, tornar primoroso, perfeito, aperfeiçoar. A providência divina permite a dor como esse instrumento. Só que se eu não consigo perceber isso, eu vou ficar igual o carneirinho. Põe pelinho de mel, quero ser docinho. Não, agora eu quero é ouro, pele de ouro.
Não, eu gosto de porcelana. Não, eu gosto de alface. É mosca pra cá, e cavalo mordendo pra lá, e vento quebrando por aqui. Até nós entendermos que são necessárias as tosquias da vida, que são na medida, na necessidade, ainda proveitosas em benefício de muitos, com contrapartida ainda. É só parar e olhar, porque senão, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, nós vamos continuar apanhando da vida aí sem proveito, isso é que é o pior. Tá firme aí? Você abre esse zoinho aí, viu? Tem gente que mandou eu ir deitar. Não, manda ela acordar, gente, ó. Põe em vibração boa aí, ó. A Iraildes, que você refez a vitamina D hoje, tá aí. Foi por isso, foi o refazimento do sol hoje que deu sono no você. Mei. Já, ó, falta só essa da Mei, mais um pedacinho depois a gente encerra, tá? Mei, gente. Livro Palavras do Coração. Essa da Mei aqui, eu vou te contar a história. Essa aqui também é para reforçar. São histórias que nós estamos trazendo hoje que, se você observar bem, elas vão se complementando, né? Esse é o objetivo verdadeiro. Está no livro Palavras do Coração. Escalada. A pedra perguntou ao martelo que espancava: por que me quebras assim? O martelo não respondeu. Contudo, em breve tempo, o bloco burilado se fez destaque na base de formoso edifício. O minério indagou do forno superaquecido que o transmutava: dize a qual razão me enlouquece de sofrimento? O forno silenciou. No entanto, depois de alguns dias, apareceu na condição do aço em alto preço. O tronco argumentou com a lâmina que o cerrava: por que me atormentas? A lâmina permaneceu muda, mas após algumas semanas o tronco, dividido em folhas diversas, era a estrutura principal de um barco importante. O barro indagou ao molde que o constringia: por que me oprimes tanto? O molde não formulou resposta alguma. Entretanto, além de algum tempo, surgiu na loja por vaso raro. O homem, igualmente, vezes sem conta, interpela Deus: Senhor, por que me martirizas e me afliges? Deus, porém, não responde. Acontece que o espírito humano dispõe de livre-arbítrio para aceitar ou não a dor que o aperfeiçoa. Enquanto recalcitra, enquanto desobedece, contra as leis do progresso e do aprimoramento próprio, sofre e deblatera, sofre e grita, berra, indefinidamente. No entanto, quando se decide a obedecer aos princípios, quando o carneirinho verdadeiramente se arrepende e obedece aos princípios que lhe controlam a escalada para a grandeza suprema do universo, chega sempre o dia no qual vem a saber os prodígios de sabedoria e amor, luz e beleza em que Deus o transformará. Está se sentindo martirizado, aflito, oprimido, constrangido, cerrado, superaquecido, espancado? E todas as suas perguntas têm como resposta o silêncio? Pensemos e cantemos por obséquio. Na bruma leve da
as paixões que vêm de dentro. Tu vens chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vens chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, feito no cabelo ao vento. E o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Gostou, menininho? Você nem quis dar uma acelerada nela hoje, não? É porque É porque seu solinho tá pititinho também, né? pra acordar. É, gente. Ai, ai. Muito bom. Vamos concluir, esse então? violão tá dando uns estralos. Não sei se tá Uai. dando lá, pessoal. Tá, Até gente? tá dando uns No tique-tique retorno? lá. É. Vai contando aí pra nós. Às vezes é o volume. Normalmente ser, é né? assim. Vai lá, Serena. Então, agora não precisa acelerar, não. Eu já fiz de uma forma aqui que eu concluo agora com 2 palitos. Beleza. Finalizando, gente. Lembrando, né, que a nossa base hoje é o capítulo 34, livro Estude Viva, Aspectos da Dor. Mensagem ditada por André Luiz, psicografada por Valdo Vieira, né? A dor, a última frase do nosso Eva hoje. A dor não provém de Deus. Ó, Alex, quem está falando isso? André Luiz. A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Apesar, gente, de que todas as dores são provenientes das leis divinas,
elas são criações de quem as sofre. Entender a dor, compreender a dor é fator primordial para entendermos a vida. Para sair dessa condição de desgosto pela vida, de tomar gosto pelo viver, de conseguir perceber o enxame de bênçãos. Lembra do assunto de ontem? Do exercício de buscar enxamear as bênçãos de Deus em torno de nós? Perceber tudo isso? Deixaram, André Luiz deixou uma anotação no final dessa mensagem, falando que tem 3 tipos de dores: dor evolução, dor provação e dor expiação. Nós não vamos aprofundar aqui hoje, por causa do nosso tempo, que a gente já vai concluir. Mas ele fala que todas elas são provenientes das leis divinas, mas que a dor expiação, sendo uma resultante de ações das criaturas contrárias às leis de Deus, encaixa-se perfeitamente no que está escrito aí na tela que você está lendo agora. Que ela não provém de Deus, e sim das próprias criaturas que criam as dores pelas quais elas mesmas passam. Então, gente, tem tanta coisa boa para que a gente possa criar, concorda? Não vamos gastar tempo criando dor, não. Já está bom. Não já doeu o suficiente? Vamos criar alegria, criar felicidade, colher o que for necessário colher, É indispensável que isso ocorra e necessário. Mas criar, ou se você preferir, plantar semente diferente. Chega de plantar semente de dor. Combinado? Já anunciamos que amanhã teremos o alívio por aqui, a alma cansada. E a entrega das sextas. Entrega do nosso Evangelho Fraterno. Amanhã de manhãzinha a gente dá notícia para vocês e vamos tentar amanhã mesmo aí publicar algumas imagens, um pouquinho do que a gente consegue registrar desse dia que é muito proveitoso. Tá bom? Muito bem. Finalizemos, por gentileza. Você vai ter uma surpresa agora. Porque, conhece aquela música Tristeza, do Jeca? Demais da conta. Pois é, eu vou cantar Alegria do Jeca. Alegria do Jeca? É. Vai. Vou até esperar aqui agora para escutar essa música. Então, Alegria do Jeca, gente. Vocês já vão enxergar que está escrito tão pequenininho aqui. E assim nós vamos agradecendo, gente? Essa noite, tanta reflexão, que mexeu tanto com a gente. Os comentários foram interessantíssimos. Acho que o pessoal participou, com muita seriedade, desde o início. Isso é bom fazer a gente pensar, para a gente se transformar. Vem bem com aquelas palavras do início, que a gente se conhece melhor quando a gente entra nos temas desse aí, trazendo para a nossa vida, em vez de falar assim, fulano tinha que estar aqui, para escutar isso. Nós aqui estamos, Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e vamos pedir aos benfeitores e mensageiros da paz, do bem, do amor e da justiça, que fluidifiquem as nossas águas, que possamos receber o que merecemos e o que necessitamos, que essa água bendita nos aproxime de nós mesmos, curando o que puder ser curado, acalmando os nossos corações. Presta atenção, gente, nessa letra aqui que a gente mudou. Presta bastante atenção. Alegria do Jeca. Nestas noites tão singelas do Evangelho de amor, pra
quem aprendeu a amar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Renasci aqui na terra para cumprir minha missão. Mesmo vaso imperfeito, vou buscar reparação. Quando chega sofrimento, sei que o fogo é um instrumento dividindo o divino artesão. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo, não preciso mais chorar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo, não preciso mais chorar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. E aí, gostou, menininho? O povo falou que até o Jeca evoluiu. O que é que nós estamos esperando? Isso mesmo, né? Graças a Deus. Então, gente, né, com essa canção, a gente deseja que essa evolução seja assim, né? Alegre, né? Um passo a mais, que a gente sempre fique feliz com o passo, mesmo que tenha levado um trupicão, né? Mas às vezes o trupicão é o que nos impulsiona, né? Vamos para frente. Muito bom mesmo, né? Até melhorou o sono, viu? Eu tinha uma professora de psicopedagogia e ela dizia assim, quando a gente conversa um assunto, começa a querer dormir, começa a querer levantar, querer não sei o quê, né? Ela era psicóloga, é porque o negócio está meio difícil para nós, para a gente entender aquele assunto assim, para a gente aceitar, né? Então, eu não sei se foi isso que aconteceu comigo, não, mas deu um sonão brabo. Gente, então um beijo para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser, né? Ele há de querer. Se eu não tiver, você tá, né, Alex? Se você não tiver, eu tô. Mas estaremos aqui juntos, se Deus quiser. Amanhã a nossa entrega do Evangelho Fraterno. Se tiver jeito, a gente dá uma ligadinha no Face cedinho para fazer a prece juntos. Tá bom? Eu ligo no Face porque o que pega na estrada é ele. Então tá bom, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, até amanhã. Lá vai aquele beijinho, aquele que põe no coração. Tem gente que guarda esse beijo com tanto carinho, né? E na verdade ele é enviado com tanto carinho, guarda mesmo, que ele é seu. E carinho é tão bom, mas é tão bom. Lá vai, hein? Pega.
Vai com Deus, beijinho, pra essa moçada toda. Até amanhã. Nestas noites tão singelas do Evangelho de amor, pra você quero contar o que aprendi com a minha dor. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza pra quem aprendeu a amar. Renasci aqui na terra pra cumprir minha missão. Mesmo vaso imperfeito, vou buscar reparação. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo, não preciso mais chorar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sempre sem tempo pra reclamar. Nesta viola vou cantando umas verdades, cada escolha representa uma vontade. Beijo com Deus.